Pô, então você decidiu empreender, você começar o seu próprio negócio, porque você quer ser o seu chefe, você não quer ter horário, você quer ganhar rios de dinheiro. Foi por aí que você começou a empreender? Bom, sinto muito lhe informar, mas nós vamos ter que revisar algumas questões dessa sua decisão. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios de empreender, especialmente para aquelas pessoas que estão começando nesse mundo, que são esses marinheiros de primeira viagem aí. Beleza? Antes disso, antes da gente falar sobre esse tema, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você comentasse, né, o que você acha desse conteúdo, que você também me siga lá no Instagram. Diariamente eu posto conteúdos bem interessantes sobre vendas online, sobre empreendedorismo, enfim, sobre diversos temas. Bom, pessoal, vamos lá. Empreender. Vamos tentar definir aqui, primeiramente, o que é empreender, né? O que é ser um empresário? Na minha visão, eu gosto de diferenciar essas coisas, porque você pode ser um empreendedor mesmo trabalhando para outra pessoa. Agora, empreender é diferente de ser empresário. Quando você decide ser empresário, você está assumindo uma atribuição. E eu gosto de dizer que, assim, ó, você ser empresário talvez seja o algo mais próximo a ter um superpoder. Por quê? Você pode ser o que você quiser. Você pode, por exemplo, ser o dono de um hospital sem ser médico. Você pode ser dono de uma clínica veterinária sem ser veterinário. Você pode ser dono de um restaurante sem ser chefe, né? Enfim, você ser um empresário, basta que você identifique uma oportunidade de negócio e oportunidade de negócio. Elas estão escondidas sobre problemas, então você vai descobrir um problema, você vai vislumbrar, olha, eu identifiquei que nesse mercado ou nesse setor tem um problema e eu, como empresário, vou solucionar esse problema. Então, o empresário, ele é um solucionador de problemas. E para você solucionar problema, você não precisa necessariamente ser o técnico daquela função. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui ao decorrer desse vídeo. Então, veja bem, esse é o empresário. Essa é a função do empresário. A função do empresário é identificar um problema e criar soluções para ele. Ponto. É isso. Ainda sobre esse tema, assim, ó, muita gente fala, pô, não, eu vou ser um empreendedor, né? Eu vou ser um empresário aqui e eu vou só ter pessoas trabalhando para mim e eu não vou ter trabalho. Cara, só que assim, quando você é um empresário, você trabalha mais do que quando você é um seletista, quando você trabalha na CLT. Porque quando você é empresário, meu amigo, é 24 horas por dia sobre a sua responsabilidade. Se em algum momento é necessário que você tenha que ir para a empresa, é o dono que vai ter que ir. Se em algum momento você vai ter que responder sobre alguma coisa da empresa, é o dono que vai responder. Então você trabalha mais. Você trabalha mais, você assume mais riscos. Eu acho que essa é a palavra. Você está assumindo mais riscos. Quando você é um empresário, todo o risco é assumido por você. Tanto o risco financeiro, de você perder dinheiro num empreendimento mal sucedido, quanto o risco de tempo, né? Você não perde só dinheiro. Dinheiro você recupera, mas o tempo não. Então você perde um tempo também. Se você tiver uma experiência mal sucedida aí no empreendimento. Então veja, o empresário, ele pode buscar um retorno maior? Sim. Por quê? Porque em contrapartida ele está assumindo riscos muito maiores também. Então, se você decidiu virar empresário, empreender para ter mais tranquilidade, para não assumir tantos riscos, para só olhar o retorno financeiro, meu amigo, sinto em lhe informar, mas isso não poderia ser mais errado. Você vai trabalhar mais, você vai assumir mais riscos e você não vai ter garantia de nada. É claro que uma vez que você é bem sucedido, você vai ter um retorno financeiro que vai compensar todos esses riscos assumidos, beleza? Então, esse é o ponto. Eu quero que você entenda. É a primeira vez que você está abrindo uma empresa, pode ser que você tenha se vislumbrado com essas possibilidades, mas entenda que isso traz uma carga a ser carregada muito grande. Claro que, como eu disse, uma vez que o seu projeto empresarial ele é bem sucedido, você tende a ter um retorno financeiro muito maior se comparado a qualquer outra atividade que você fosse exercer. Aí tem um ponto importante que é o seguinte, você tem que aprender a ser empresário. Como eu estava dizendo em alguns exemplos, você, para ser o dono de um restaurante, você não precisa ser um chefe. Você, por exemplo, pode contratar um bom chefe. Agora, você também, como empresário, tem que aprender diversas atividades. Que se você não aprender, dificilmente o seu negócio vai ser bem sucedido. Então veja bem, imagina o seguinte, imagina o cenário. Olha, tem um chefe aqui renomado, poxa, tem estrelas Michelin, um chefe muito bom. E aí vamos imaginar que ele falou assim, bom, vou abrir um restaurante. Se ele somente considerar que através do aspecto técnico dele, ele já vai ser bem sucedido no projeto dele, ele vai estar enganado. Porque além desse aspecto técnico, existe uma série de outras habilidades que são necessárias que o empresário saiba. Como, por exemplo, olha, finanças. É importante que o empresário saiba o mínimo sobre finanças,
tá? É importante que ele saiba o mínimo sobre a questão tributária, sobre a questão trabalhista. Você tem que entender qual é o melhor regime tributário para você enquadrar a sua empresa, onde você vai ter uma eficiência de impostos muito melhor. Como que você vai contratar seus funcionários de modo que você diminua bastante a questão dos passivos trabalhistas. Isso você vai ter que saber o mínimo que seja. Você vai ter que entender o aspecto organizacional como um todo, a criação de bom processo, a criação de demandas, de como você vai monitorar todas as atividades da empresa sem que necessariamente você esteja atuando. Um outro ponto que é super importante, você vai ter que saber fazer gestão de pessoas como empresário. Você tem que lidar com as pessoas, você vai ter que lidar com clientes, vai ter que lidar com fornecedores, vai ter que lidar com os seus próprios colaboradores. Enfim, existe toda uma cadeia de pessoas envolvidas no seu empreendimento. Então, você vai ter que saber lidar com pessoas. Você vai ter que saber lidar com vendas, marketing e vendas. Toda empresa precisa de marketing e vendas. Então, veja, você empresário é meio que um generalista. Você vai ter que entender um pouco de tudo e, obviamente, se especializar em algumas áreas importantes para o negócio. É extremamente importante. Eu costumo dizer, o empresário é uma atribuição. Então, por exemplo, se você decidiu ser médico, cara, você vai passar ali 10 anos estudando para exercer uma função. Para você ser empresário, você vai ter que aprender também, porque ser empresário é o exercício de uma função. Entenda isso, tente entrar isso na sua mente. Que você assumiu o papel de empresário, você vai ter que saber uma série de conceitos relacionados ao mundo empresarial. Um ponto importante, pessoal, é que eu tenho até conversado com outros amigos que também são empresários, é a questão da solidão, né? Quando você é empresário, e a minoria das pessoas são as pessoas que abrem uma empresa, você acaba sendo solitário, né? Porque os problemas que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando, não são os mesmos desafios da maioria das pessoas, entendeu? E é importante aí que você consiga criar um grupo de networking, criar um grupo de pessoas que talvez estejam enfrentando os mesmos desafios que você, porque essas pessoas podem se ajudar. Então, todas as ajudas que eu tive ao longo desses anos aqui foram através de outras pessoas, de outros empresários que já passaram pelo caminho que eu estou passando, entendeu? Então, nada melhor para te ensinar do que aquela pessoa que já trilhou o caminho pelo qual você pretende trilhar. Entende? Então, assim, busque pessoas que estejam aí no seu nicho ou em nichos diferentes para que vocês se ajudem, para que você tenha um grupo de networking que consigam falar a mesma língua, beleza? E uma coisa aqui, e essa aqui talvez seja um dos principais ponto alto desse vídeo, é que nada vai te ensinar mais do que a prática, tá? Então, assim, poxa, Gabriel, decidi, vou ser empresário, vou começar o meu projeto, é normal você encontrar... Eu sempre tive o sonho de ter o meu negócio próprio, Gabriel, mas eu nunca executei. E agora eu tomei a decisão, vou executar. É normal que você vai dar muita cabeçada no começo, você vai errar bastante. Mas os erros práticos são os erros que mais te ensinam. É claro que na medida do possível você deve evitar errar, você deve buscar alternativas que não passem pelo erro. Agora, entenda que quando você erra, você vai estar tendo um aprendizado enorme, você vai estar tendo um aprendizado que nenhuma outra escola teórica teria. Então, assim, o que eu gostaria de passar nesse vídeo, talvez seria uma ideia aqui. Qual que é essa ideia? A ideia de que você ser um empresário não é um mar de rosas. Longe disso. É 95% do tempo porrada, cara. 95% do tempo resolvendo problema, resolvendo desafios. E, além disso, sem ter certeza de nada, não ter garantia de nada. Tá, Gabriel, mas por que que uma pessoa aceitaria passar por esse tipo de atividade, onde você não tem nenhum tipo de garantia, onde a pressão, onde você tem que suportar uma carga de pressão muito alta? Por que uma pessoa, em sã consciência, iria participar de um processo como esse? Porque uma vez que esse processo ele é bem sucedido, uma vez que você consiga ser bem sucedido nesse projeto, os ganhos financeiros que você tem, eles serão muito altos. Serão mais altos do que qualquer outra atividade que você busca exercer, entendeu? É basicamente por causa disso. Agora, entenda, ser empresário vai demandar de você muito estudo, muita prática, muita indigestão, muita vontade, entendeu? Eu quero que você entenda isso. Entenda que, para você ser um empresário, você vai ter que tomar atitudes que 1 ou 2% das pessoas tomam. Beleza? Espero que tenha entendido aí, espero que tenha gostado. Me diz aí, o que você acha? Ser empresário é tudo isso mesmo? Comente aqui, é difícil, não é? Me diz o que você acha, a gente vai bater um papo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.